minha família acabou de se mudar para uma casa nova há uma semana atrás, mais ou menos. Nós moramos na casa que acabamos de sair por quase 16 anos. Nós alugávamos ela, mas o meu pai resolveu que estava na hora de comprar uma casa e depois de guardar um bom dinheiro e de conseguir um empréstimo, ele conseguiu comprar essa casa onde moramos agora. Apesar de ter um quarto só para mim agora, de não precisar mais dividir o quarto com a minha irmã, eu vou sentir saudades da outra casa, apesar de alguns sustos que eu passei por lá, e é isso que eu gostaria de registrar aqui. Na outra casa onde morávamos, tinha 3 quartos. Um para os meus pais, um para o meu irmão e um para a minha irmã e eu. Só que o quarto que era da minha irmã e meu, na verdade, era uma garagem que foi convertida para um quarto. E por ser mais espaçoso, ficou para a minha irmã e eu. Enfim, vamos começar agora com as coisas paranormais que aconteciam naquela casa agora. Às vezes de noite, eu podia ouvir sussurros no meu quarto. A minha irmã sempre teve um sono muito pesado e nunca ouvia nada. Mas eu sempre dormia e depois de 1 hora ou 2 eu acordava, ouvindo sussurros no meu quarto. Nunca dava para entender exatamente o que diziam e eram muito baixos, mas dava para distinguir que eram 3 vozes diferentes, 2 masculinas e uma feminina. Isso nunca me assustou muito. Nem sempre eu ouvia os sussurros, mas quando eu ouvia, depois de alguns meses, já tinha me acostumado. E eles nunca me pareceram muito ameaçadores. Em uma noite, aconteceu algo que me assustou muito. A minha irmã tinha ido passar a noite na casa de uma amiga dela da escola e eu estava sozinha no meu quarto. Nessa noite, como estava quente, eu não estava totalmente enrolada nas minhas cobertas. Então, a minha perna estava descoberta. No meio da noite, eu acordei de novo, ouvindo sussurros. Só que depois de uns 10 minutos, os sussurros sumiram. O meu quarto ficou muito quieto. Eu não achei nada demais e resolvi tentar dormir de novo. Quando eu fechei os olhos, eu senti alguém segurar a minha perna. Eu fiquei tão assustada que não consegui nem gritar, nem me mexer, nem fazer nada. Só fiquei lá parada, sentindo aquela mão segurando a batata da minha perna. Não foi uma agarrada forte que machucou nem nada, mas era alguém segurando a minha perna. E aquele quarto, por ter sido uma garagem, tem o piso mais baixo que o resto da casa. Então, tem 2 degraus largos de madeira saindo da porta até o chão. E esses degraus não estavam muito bons na época. Estavam um pouco podres e rangiam se alguém pisasse neles. A minha irmã não estava lá e ninguém entrou no meu quarto. Ou eu teria ouvido os degraus rangerem. Um pouco mais de 1 minuto depois, eu sentia a mão soltar a minha perna bem devagar. Eu já estava suando frio de medo a essa hora e ainda não conseguia me mexer de tanto medo. Um pouco depois disso, os sussurros começaram de novo. Eu não sei se foi de tanto medo, mas eu dormi pouco tempo depois. Desmaiei quase. Depois desse dia, eu falei que queria trocar de quarto com o meu irmão. E como o meu quarto era maior, não foi difícil convencer ele a trocar de quarto. A minha irmã não ligava muito para que quarto fosse, então estava todo mundo feliz. O meu irmão nunca reclamou de nada de estranho no quarto novo dele.
Nunca falou de sussurros de noite ou qualquer outra coisa. Mas, pouco tempo depois, eu estava no meu quarto novo, com a minha irmã. Estávamos as duas dormindo. Então, eu acordei de novo, ouvindo sussurros, mas dessa vez não estava vindo do quarto que eu estava. Estavam vindo do lado de fora do quarto. Parecia que o rádio de alguém estava ligado. Eu tentei ignorar e voltei a dormir. Isso aconteceu mais algumas vezes, até que numa noite eu acordei ouvindo sussurros de novo, vindo do lado de fora do quarto. Eu resolvi levantar para ver de onde vinham, e quando eu cheguei no corredor, eu vi que vinham do meu antigo quarto. E quando eu cheguei perto, eu consegui distinguir algumas palavras do que estavam dizendo: volta, não deixa a gente, não me deixe, e algumas coisas assim. Agora, se era comigo e se tinha a ver com o fato de eu ter mudado de quarto, eu não sei. Mas eu comecei a não gostar de passar em frente, e muito menos de entrar no quarto do meu irmão. Nesse novo quarto, nada aconteceu por muito tempo. Só depois que eu comecei a fazer a faculdade, algumas coisas também começaram a acontecer, pequenas coisas que mudavam de lugar. Eu tinha uma estante com uma imagem de Nossa Senhora, que a minha avó tinha me dado. Ela estava virada para fora da estante, olhando a parede do outro lado do quarto. Essa era a posição normal dela. Mas, às vezes, eu acordava de manhã e ela estava virada para o lado, de frente para a janela. Eu também tenho uma coleção de ursinhos de plástico, desses agarradinhos, que eu gosto de deixar em uma certa ordem, agarrados no meu aparelho de som e em cima do computador. Cada um tem o seu lugar específico. E às vezes, quando eu entrava no quarto, depois de chegar da faculdade, nenhum estava no lugar. Estavam todos espalhados pelo quarto, ou amontoados em algum canto, ou todos jogados embaixo da minha cama. Se você conhecesse a minha irmã, você ia saber que não tinha jeito de ter sido ela. Ela nunca mexe nas coisas dos outros sem pedir, e não é de ficar fazendo pirraça. Ela é muito boazinha, e eu tenho certeza que não era ela que ficava mexendo nas minhas coisas e mudando tudo de lugar. E a mesma coisa acontecia com as fotos na sala. Nos últimos 6 meses que moramos lá, eu recomecei a ouvir vozes e sussurros de novo pela casa, e também alguns sons inexplicáveis. Eu também tinha uma sensação de que não estava sozinha quando deveria estar. Eu já tinha ido em alguns lugares, casas de amigos, lugares públicos, onde eu sentia essas presenças, esses espíritos, mas nunca tinha sentido nada em casa, a não ser nesses últimos 6 meses. Numa noite, lá pelas 8 horas, eu estava no meu quarto. Então, eu saí e fui para a cozinha, pegar um copo de água. E assim que eu entrei lá, foi como se eu tivesse caído em um ambiente completamente diferente. Você pode sentir quando tem mais alguém no mesmo cômodo que você. E naquele instante, apesar de não estar vendo mais ninguém, eu sabia que não estava sozinho. Na minha cabeça, eu via um flash de uma imagem de uma mulher, lá pelos seus 30 e poucos, apoiada na pia, olhando pela janela. Eu peguei o meu copo de água. Ainda bem que tinha um copo no balcão, porque eu não sei se teria coragem de pegar um no armário em cima da pia. E não me senti observada, mas eu senti como se eu estivesse perturbando algo que eu não deveria perturbar. Sempre que eu ouvia as vozes em casa, eu quase sempre estava sozinha e no chuveiro. Várias vezes, quando eu estava tomando banho,
eu podia ouvir vozes masculinas e femininas do lado da porta. Pensando que eram os meus pais voltando do supermercado ou de algum outro lugar, eu falava com eles lá de dentro, mas ninguém respondia. E quando eu saía do banho, eu via que ainda estava sozinha em casa. No mês passado, eu tive mais um encontro com as vozes que me deixou um pouco assustada. Eu estava no banho e estava bem alegre aquele dia. E estava cantando alto, muito mal por acaso. Os meus pais tinham ido ver a casa nova. Quando eu desliguei a água, eu ainda estava cantando, só que agora bem mais baixo. Quase não dava para ouvir. Então, eu ouvi uma voz masculina falar claramente do outro lado da porta. Quem está cantando? Pensando que era o meu pai, eu fiquei com vergonha e fiquei quieta na hora. Eu me enrolei na toalha, abri a porta, coloquei a cabeça para fora e gritei: "Pai, mãe!" Ninguém respondeu. Eu saí do banheiro e a casa estava no mais completo silêncio. Eu andei pela casa e vi que não tinha voltado ninguém ainda. Algumas semanas antes disso, eu estava indo e voltando para a área de serviço, lavando e secando as minhas roupas, quando eu ouvi a voz de uma mulher na sala falando "alô". Não era a voz de ninguém que eu conhecia. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém na sala. Como eu disse antes, apesar de ter um quarto só meu agora, eu ainda vou sentir saudades daquela casa e imagino se os novos inquilinos vão passar por algumas das coisas que eu passei. Eu tenho histórias mais assustadoras que aconteceram lá dentro, mas depois de ler algumas das histórias nesse site e de lembrar um pouco das que eu passei, eu fiquei com um pouco de medo de digitar tudo. Quem sabe uma outra vez eu conte os maus bocados que eu passei lá. Isso aconteceu na metade de janeiro de 2002, em um lugar que eu já tinha ido 3 vezes antes, sempre no verão. Era um acampamento no interior de São Paulo, onde eu e mais 2 amigas fomos. Era o nosso segundo dia lá, e eu e as minhas amigas estávamos entediadas. No ano anterior, a Janaína, a Jéssica e eu tínhamos encontrado uma trilha que dava a volta em um lago que tinha lá no meio da floresta, e dava a volta nele, levando para o outro lado do lago. Mas nós não tivemos a oportunidade de explorar ela direito. Durante um dos nossos recreios, nós 3 decidimos que, já que era o nosso último ano em que íamos para lá, já que estávamos na idade limite, era a nossa última chance de ver onde a trilha que dava a volta no lago ia parar. Nós fomos para o lago e achamos um bando de garotos brincando com algumas canoas. Ignorando eles, nós achamos a trilha e seguimos para o outro lado do lago. Nós achamos que não tinha mais ninguém naquele lado do lago, mas vimos um bando de garotas mais novas saindo de uma trilha que entrava na floresta. Nós perguntamos para elas se tinha algo de interessante por lá. Todas elas falaram que não. Olharam para a trilha, fizeram um tchau com a mão e foram embora. Eu fiquei curiosa, assim como a Janaína e a Jéssica. Então, seguimos a trilha. Ela entrava um pouco na floresta e ia parar em uma espécie de playground. Tinha um balanço, uma gangorra, um gira-gira e uma rede que subia até uma plataforma. Nós bagunçamos por lá um pouco e tiramos fotos uma das outras. Todas nós subimos na plataforma e tiramos algumas fotos de lá de cima. E depois, eu e a Jéssica descemos, deixando a Janaína lá em cima. Ela estava com dificuldade para descer, porque não queria pisar em nenhuma teia de aranha.
enquanto estávamos no chão esperando ela descer, começamos a ouvir umas coisas estranhas. Primeiro eu ouvi passos na floresta. 2 passos, então parava. Então, mais 2, e então parava de novo. Depois, a Jéssica ouviu. Nós falamos para a Janaína descer mais depressa. Ela desceu e então veio para junto de nós. Nós ficamos paradas em silêncio por algum tempo. Então, nós ouvimos de novo 2 passos e silêncio. Eu estava me virando tentando ver de onde vinha, porque parecia estar tão perto, mas não tinha nada lá, nenhum passarinho, nenhum bichinho, nenhuma pessoa, nada. Nós saímos de lá bem rápido e voltamos para a clareira que circulava o lago. Para mim, já tinha sido aventura demais para um dia, mas a Janaína e a Jéssica estavam se sentindo aventureiras. Não tinha mais ninguém no lago, então eu achei que as pessoas já estavam voltando para o almoço. Eu falei para elas que talvez devíamos voltar para o almoço também. Eu já estava começando a me sentir um pouco em pânico. Mas as duas queriam continuar. Nós encontramos uma outra trilha que entrava em uma outra parte da floresta e para mais longe do acampamento. E nós começamos a seguir ela. Eu realmente não estava com uma boa impressão dessa trilha. Quanto mais entrávamos na floresta, pior era a sensação. Nós seguimos até achar uma pilha de sacos de lixo preto empilhados em um lado da trilha. Nós fizemos algumas piadinhas bestas e rimos um pouco nervosas, enquanto contornávamos eles e continuávamos seguindo a trilha. Nós chegamos em uma pequena clareira e ali nós vimos algo bem estranho. Do lado direito da clareira tinham 3 grandes gaiolas na forma de uma meia bola. É o único jeito que dá para descrever aquilo. Nós ficamos ali paradas olhando para aquilo e até tiramos fotos. Eu estava ficando nervosa e já estava quase implorando para a Janaína e para a Jéssica para a gente voltar para o acampamento. Elas finalmente cederam e viramos para voltar para a trilha. Quando estávamos saindo da clareira, nós passamos por uma árvore que tinha chamado a minha atenção mais cedo. Eu tinha sentido um medo incontrolável quando tinha passado por baixo dela. Dessa vez, eu senti uma vontade incontrolável de olhar para cima enquanto passávamos por baixo dela. Eu me arrependo até hoje de ter olhado, porque eu vi um homem lá em cima. Ele estava lá só por alguns segundos, mas eu posso lembrar quase que completamente dele. Ele estava vestindo uma blusa vermelha e jeans azul escuro. Ele tinha o cabelo bem curto e estava olhando para nós com um sorriso bem ameaçador. Eu agarrei o braço da Janaína bem forte e falei: "Tem alguma coisa ali em cima." Ela respondeu: "Acho melhor a gente ir embora daqui." Então, nós corremos feito 3 condenadas e chegamos no lago já, sem fôlego nenhum. Eu estava pronta para voltar para o acampamento, quando a Jéssica notou que tinha uma bifurcação na trilha que tínhamos acabado de sair. Eu já estava tremendo e realmente não queria ir, mas elas queriam. Eu fui na frente, não queria ficar atrás delas, e então seguimos a trilha. Essa trilha era bem longa e nos levou para mais longe ainda do acampamento. Bem, não tínhamos ideia para onde estava nos levando. Eu ainda estava tendo calafrios e sensações muito ruins. A Janaína achou que estávamos ouvindo o pessoal no acampamento, mas isso não parecia estar certo. Nós estávamos bem longe, estávamos andando, já fazia um bom tempo,
na direção oposta do acampamento. Nós estávamos bem longe de onde alguém estaria. E era risada de crianças, não de adolescentes. Finalmente, a Janaína e a Jéssica decidiram que ia ser melhor se voltássemos para o acampamento para o almoço. Eu fiquei tão aliviada de sair da floresta. Eu não falei para elas o que eu tinha visto na árvore até um bom tempo depois. E muito depois, meses depois, eu conversei com a Jéssica sobre as risadas que nós ouvimos e nós decidimos que realmente deve haver alguma coisa misteriosa do outro lado do lago daquele acampamento. Havia uma enorme casa de fazenda no meio de um terreno de 3 acres em uma cidade do interior de Minas Gerais, até que foi demolida há uns anos atrás. Na época, esse terreno pertencia aos avós da minha esposa, que o compraram na primavera de 1982, com a intenção de construir uma casa em uma das pontas norte do terreno, onde tinha a estrada. A casa foi construída, o terreno foi cercado e o resto do terreno ficou para os cavalos que eles tinham. Depois de pensarem na ideia de reformar a velha casa de mais de 60 anos e a transformarem ela em uma casa de hóspedes, eles simplesmente decidiram usá-la como depósito. No verão de 1997, a minha esposa e eu recebemos um convite dos seus avós para passar alguns dias na sua casa no sítio. Então, fizemos as nossas malas e partimos de Juiz de Fora para uma viagem de 3 horas, ansiosos por passar um fim de semana em um lugar calmo, rústico e relaxante. Só para deixar claro, eu sempre tive uma fascinação pelo paranormal, mas o meu interesse é focado nos aspectos mais comuns do paranormal: livros e filmes de terror e suspense e os ocasionais documentários de TV. A minha esposa Larissa, por outro lado, sempre teve um interesse mais sério e ativo no assunto, e como resultado do seu passado de caça-fantasmas, ela tem uma coleção de fotos que ela mesma tirou de espíritos. E, para complementar, algumas gravações de áudio para sua audioteca de FVE, Fenômeno das Vozes Eletrônicas, ou EVP em inglês. O fenômeno de fotos de fantasmas, uma coisa que está por aí desde a invenção da própria câmera fotográfica, é algo que, para minha mente prática e racional, pode ser facilmente confundido com a dupla exposição acidental, ou não, do filme, o reflexo da luz, pingos de água nas lentes da câmera, enfim, várias coincidências. Mas o que realmente me chama a atenção são as gravações que ela, Larissa, tem. Algumas das anomalias que eu ouvi nas fitas podem facilmente ser algo terreno confundido com algo paranormal, mas ainda há algumas que mesmo uma mente racional tem que admitir que está além da compreensão e de uma explicação plausível. Enfim, apesar de ter lido e ouvido sobre essas ocorrências, eu nunca tive nenhuma experiência pessoal com o paranormal. Não até aquele fim de semana que eu e a minha esposa passamos na casa dos avós dela, em 1997. Nós chegamos na cidadezinha na sexta-feira à noite e, após conversar um pouco e depois de algumas xícaras de café com os avós dela, decidimos ir para o quarto. Eu estava deitado na cama falando com Larissa, ainda não conseguindo dormir. E é claro que
o nosso papo acabou se voltando para a velha casa, a apenas uns 50 metros de onde estávamos. Era a primeira vez que eu ia lá e estava completamente seduzido, tanto quanto pela aparência antiga e a beleza decrépita da velha casa, quanto pelo seu ar de tristeza e melancolia. Eu falei para a Larissa como ela parecia assustadora, sob a luz da lua cheia quando nós chegamos, e como seria o cenário perfeito para uma das histórias de assombração que eu gostava tanto de ler nas noites escuras de inverno. Eu perguntei como era por dentro, mas ela me falou que não sabia. Ela nunca tinha entrado. Eu achei isso estranho. A minha esposa tinha um apetite voraz por tudo o que parecia assustador. Era normal ela desbravar cemitérios e outros locais com potencial de assombração à noite armada apenas de uma lanterna, um gravador e uma câmera fotográfica. A resposta dela foi simples. O meu avô nunca me deixou entrar. Ele tem medo que o teto desabe em cima de mim. Com isso, a minha curiosidade foi saciada. Mas no café da manhã, na manhã seguinte, a pequena sementinha de curiosidade que eu tinha plantado na cabeça da Larissa estava agora viva e crescida, com vontade de ser saciada, e ela comentou o assunto com o avô dela. É um lugar perigoso, tem morcegos no sótão, e eu não quero você xeretando lá dentro, disse o avô dela. Isso era tudo que ele estava disposto a falar sobre a casa, e mudou rapidamente o assunto, perguntando se gostaríamos de andar de cavalo depois do café da manhã. Vocês teriam que conhecer a minha mulher para saber como isso não iria acalmar a curiosidade dela e como ela pode ser insistente quando quer algo, e para entender a minha surpresa quando ela simplesmente esqueceu do assunto. 1 hora depois, indo para o estábulo para um passeio de cavalo pela manhã, ela olhou para mim com um brilho nos olhos e me falou que nós iríamos investigar a casa velha assim que o avô dela fosse para a cidade para fazer as compras. Eu recebi isso como alguém que acaba de ser informado que vai ter um dente arrancado. Mas eu sabia que não ia adiantar contrariar ela e simplesmente concordei. Afinal, era melhor do que deixar ela ir sozinha. A última coisa que eu queria nesse pacífico fim de semana era uma esposa mal-humorada, ou, pior ainda, uma machucada. O sol estava bem acima de nós e estava muito quente enquanto nos aproximávamos da porta da casa velha, enquanto os avós dela estavam na cidade. Eu hesitei na soleira da porta, olhando por cima do ombro, para ter certeza de que não ouviríamos nenhum sermão no jantar, por termos entrado naquela casa. Mas Larissa entrou direto, sem se preocupar com nada. Eu a segui, tropeçando em uma sela de cavalo que estava abandonada na frente da porta, do lado de dentro da casa. A sala principal da casa estava cheia de velhas caixas de papelão e uma grande mesa com um monte de celas velhas em cima. Para a direita, tinha uma entrada que dava para uma sala bem menor, um quarto, eu suponho. A entrada para esse quarto estava bloqueada por mais caixas. Mais para frente, à esquerda, tinha uma passagem menor ainda, com um lance de escadas indo, presumidamente, para o sótão da casa. O interior estava bem iluminado por algumas janelas que, em algum momento do passado, e por motivos que eu desconheço, foram pintadas, mas agora estavam quase que todas descascadas. A primeira coisa que eu notei foi como os ocupantes anteriores tamparam os buracos nas paredes
com o que parecia ser jornal velho. Vendo mais de perto, eu vi estar certo, e as datas nos jornais iam até 1930. Larissa, tendo notado os pedaços de jornais velhos amassados nos buracos da parede, estava tentando desamassar um pedaço grande que estava falando sobre a Revolução Paulista de 1932. Ela me chamou e nós ficamos maravilhados vendo aquele pedaço de história. Eu estava sem palavras, vendo o uso de algo assim para tapar buracos, quando ouvimos o barulho acima de nós. Lembrando agora, eu gostaria de estar com uma câmera de vídeo naquele momento, para gravar a minha reação. Eu dei um pulo que parecia que o meu esqueleto ia sair de dentro de mim e sair correndo e abrir um buraco na porta com o meu formato, feito em desenho animado, apesar de eu querer ficar calmo. Mas os meus pés deram somente um passo para trás, antes de voltarem a me obedecer e ficarem parados ali. Nós estávamos olhando para cima agora, para a madeira escurecida pelo tempo no teto, e eu comecei a murmurar. Você ouviu isso? Zrenia Larissa me interrompeu com um shhh. Zrenia, e um aceno de mão. Um silêncio absoluto imperou naquele lugar por uns 30 segundos, até que eu falei de novo num sussurro. Pode ser os morcegos de que o seu avô falou. Vamos embora. Mas ela não se mexia. Eu já ia começar a reclamar de ter uma caça-fantasma como esposa quando ouvi de novo, dessa vez, mais claro, não acima de nós, mas em direção ao fundo da casa. Morcegos voam. Eu pensei comigo mesmo, eles não andam. Imediatamente nossas cabeças viraram para mandar passagem na esquerda, a passagem que tinha a velha escada que levava para o sótão. Eu perguntei para ela se ela achava que podia ser um gato, ou se poderia ser os morcegos finalmente caindo de onde estavam dormindo, por causa da temperatura de quase 40 graus. Mas o seu silêncio só serviu para me deixar mais apreensivo. Foi quando veio a terceira batida, chegando a soltar poeira do teto, seguido de um barulho mais baixo, do que parecia ser algo sendo arrastado pelo chão do sótão. Isso foi a gota d'água para mim. Eu segurei firmemente o braço de Larissa e falei, vamos. Mas eu conheço a minha esposa, e eu já sabia que só isso não iria adiantar. Ela sussurrou com os seus olhos ainda fixados nos 3 primeiros degraus da escada que subia para o sótão. Parece que tem alguém lá em cima. Eu não sei quanto as outras pessoas, mas eu não levo numa boa afirmações desse tipo nessas circunstâncias. Tudo que tenha qualquer semelhança com as famosas frases dos festivais de terror, eles estão vindo para te pegar. Ou, eu espero nunca ouvir essa, eles estão aqui, me fazem sair correndo feito um condenado. Mas eu acho que preferiria ter ouvido algo assim ao que eu estava para ouvir. Algo que a minha mente racional ainda tem problemas para lidar. Algo que eu não irei esquecer pelos próximos 100 anos. A voz era suave, macia e baixa, abafada pelas tábuas do teto que nos separava do sótão. Daniel, é você? Num momento, nós estávamos na casa abafada e meio escura. No próximo, estávamos na forte luz do sol, com a brisa nos nossos rostos, enquanto corríamos pela grama de volta para a outra casa. Foi rápido assim. O que quer que tenha sobrado de corajoso em mim naquele momento, tinha decidido me abandonar depois de ter ouvido aquela voz. Larissa também tinha chegado no seu nível de tolerância. Um fato importante
é que o meu nome não é Daniel. O avô dela não se chama Daniel e nenhum de nós conhece alguém chamado Daniel, mesmo sendo um nome bem comum. Uma coisa estranha é que você acha que, depois que está fora de perigo, se é que estávamos em perigo, assim que a adrenalina baixa e a segurança do mundo real à nossa volta se abate sobre nós, a primeira coisa que você faria seria sentar em algum canto e falar sobre o que acabou de acontecer, ou o que você acha que acabou de acontecer, mas não. Nós não falamos nada, nenhuma palavra, como se nada tivesse acontecido o dia inteiro. Só de noite, na cama, sem poder dormir, é que falamos sobre o assunto de novo. Ela falou sobre o assunto como se estivesse caminhando em ovos, achando que eu falaria para ela esquecer e não falar mais sobre isso. Mas eu acho que, depois de ter saído da situação, eu consegui lidar com ela mais facilidade. Eu falei para a Larissa o que eu achei ter ouvido e depois arranjei um monte de explicações plausíveis para o que podia ter sido, indo desde as nossas obturações terem captado uma estação de rádio próxima, até uma antiga vitrola que podia estar guardada, e depois de 50 anos ter caído e ligado, tocando uma música que nós confundimos com uma voz fantasmagórica vinda do além. Era muito mais fácil acreditar nisso do que achar que podia ser um fantasma, mas a explicação a que Larissa chegou ali, enquanto estávamos deitados na cama, foi mais assustadora do que qualquer outra. Talvez tenha alguém morando lá e o meu avô não sabe, ela falou com um olhar preocupado. A ideia me deu arrepios na espinha, com imagens de fugitivos de algum hospício ou prisão se arrastando na propriedade de alguém na calada da noite. Isso me assustou a ponto de eu levantar da cama, ir para a janela e olhar a velha casa sob a luz da lua, realmente pensando em ir lá com um pedaço de madeira ou chamar a polícia para dar uma olhada. Mas nós poderíamos estar enganados com o que ouvimos. Poderia haver alguma outra explicação. E a última coisa que eu queria, além de admitir para o avô dela que não obedecemos às ordens dele, era chamar a polícia para investigar algo que a imaginação fértil de um jovem casal tinha criado. Então, nós decidimos que, ao amanhecer, nós iríamos investigar a casa de novo. Desta vez, quando nos aproximamos da casa, sem ter falado das nossas preocupações para os avós dela, podendo causar preocupação desnecessária. Eu estava armado com uma pá que eu achei no chão, e Larissa, não totalmente convencida de que os sons tenham vindo de alguma fonte terrena, estava com uma lanterna e um mini gravador, que ela raramente saía de casa sem ele. A nossa segunda entrada foi bem mais ordenada do que antes, e a ideia de que alguém poderia tomar residência naquele lugar foi rapidamente por água abaixo depois de uma segunda olhada no estado da velha casa, e vendo que qualquer um que tentasse subir pelo lance de escada para o sótão provavelmente quebraria a madeira podre e cairia no chão, quebrando uma perna ou até pior. Nós ficamos quietos, ouvindo em silêncio, pelo que parecia ser uma eternidade. Depois de alguns minutos, lá parados, não ouvimos nada. Somente o estalo ocasional da antiga madeira se expandindo no sol. Nós decidimos que já tínhamos ido longe demais para simplesmente ir embora, sem dar uma boa olhada lá em cima. Então, começamos a pensar em um jeito de subir. Eu tinha visto um pedaço de madeira razoavelmente novo, de quase 2 metros de comprimento
com uns 40 centímetros de largura e uns 10 centímetros de grossura, jogado no quintal enquanto íamos para a casa. Então, tive a ideia de ir pegá-lo e colocá-lo deitado na escada, para podermos usar ele como apoio. A primeira tentativa de Larissa de subir fez com que a velha estrutura gemesse, o que me fez pedir para ela me deixar reforçar a rampa com alguns tijolos que eu tinha visto lá fora também. Nós estávamos fazendo isso tudo o mais silenciosamente possível, pois sabíamos que se fôssemos pegos pelos avós dela, xeretando na casa como crianças, iríamos ganhar um baita de um sermão. Finalmente, depois de cerca de meia hora, nós tínhamos construído a nossa rampa. E depois de mais 5 minutos, discutindo quem deveria subir primeiro, eu estava ajoelhado na madeira, subindo aos poucos, com a pá na minha mão, pronta para qualquer coisa. Larissa insistiu que devia ser a primeira, mas ficou quieta depois que eu falei que se tivesse algum louco morando no sótão, a pessoa armada para se defender deveria ir primeiro para verificar. Ela finalmente consentiu, resmungando, pois eu casei com uma mulher com a coragem de 2 homens. E eu comecei a subir. Naquela hora, o sol já estava bem forte e estava entrando pelos pequenos buracos do telhado, o que iluminava o suficiente o sótão para eu poder ver tudo à minha frente. Enquanto eu avaliava se o chão velho de madeira sustentaria o meu peso, eu olhava em volta, examinando a área. Foi estranho como o medo que se abateu sobre mim no dia anterior tinha ido totalmente embora, dando lugar a algo mais forte, vindo provavelmente do instinto de lutar ao invés de fugir, ou o instinto de proteger a minha fêmea do que quer que estivesse ali. Pensando agora naquilo, eu realmente não sei o que estava esperando ver ali no sótão, mas o que quer que fosse, de carne e ossos, ou outra coisa, não estava mais lá. Não havia nada, somente os restos de algumas coisas gastas pelo tempo, o que levava a pensar que aquilo foi o depósito dos antigos moradores. Uma cabeceira de uma cama, um colchão velho e mofado encostado em uma parede, alguns engradados de madeira vazios e uma velha cadeira de balanço caindo aos pedaços, largada no outro canto do sótão, virada para a parede. Eu fiquei lá, olhando para a cadeira, até que a voz de Larissa, vindo de trás de mim, me acordou daquele transe. Pode esquecer a sua teoria da vitrola. Eu virei e vi que enquanto eu analisava o ambiente, ela tinha subido. Ela estava com a lanterna acesa e verificando cada centímetro do sótão diante de nós. Não achamos nada. E esquece a nossa teoria de algum estranho morando por aqui, eu falei, notando a crosta de poeira com quase 2 centímetros de altura que cobria toda a área visível. Se alguém já esteve naquele sótão, faz muito tempo que já foi embora. Eu não sei quanto tempo ficamos lá parados, olhando em volta, mas foi o suficiente para me decidir de que ali nunca teve nenhum fugitivo de nenhum lugar procurando abrigo, ou nem mesmo morcegos. Enquanto virávamos para ir embora, Larissa parou e tirou uma fita cassete em branco do bolso e colocou no gravador. Eu falei, pode esquecer, nós estamos indo embora agora. Mas ela falou que ia deixar o gravador ali gravando. Ela colocou no chão do sótão, bem do lado da entrada. Só para matar a minha curiosidade, ela falou. Então saímos. Nós nem chegamos a falar nada do que fizemos durante o dia, ou
o dia anterior, para os avós de Larissa durante o jantar daquela noite. Nós já tínhamos nos arrumados para voltar para o trabalho na manhã seguinte e estávamos a fim de desfrutar o resto da estadia. Então, resolvemos não incomodar os avós de Larissa perguntando sobre os outros moradores, história da propriedade, ou a possibilidade de haver espíritos que ficam vagando por aí e depois da morte. De acordo com Larissa, assuntos como esses não agradavam muito o avô dela, que, segundo ela, pensava mais racionalmente do que eu. Nós vimos que para pegar o gravador que Larissa tinha deixado para trás, não só teríamos de usar a nossa rampa precária de novo, mas como teríamos de fazer isso bem cedo de manhã para os avós dela não nos pegarem lá dentro da casa. Nós decidimos que desmontaríamos a rampa para não deixar provas da nossa excursão ao interior da casa. Então, resolvemos que iríamos acordar lá pelas 5 horas da manhã e sair escondidos para a velha casa mais uma última vez. De manhã bem cedo, quando nós entramos lá de novo, no total escuro, só enxergando o que a lanterna da Larissa conseguisse iluminar, tudo estava como deixamos. Nenhuma evidência de atividade paranormal, nenhuma caixa jogada violentamente pelos cantos, nenhuma pegada na poeira, a não ser as nossas. Eu cuidadosamente, mas rapidamente, engatinhei rampa acima, estiquei a minha mão pelo alçapão do sótão totalmente escuro e achei o gravador exatamente onde Larissa o tinha deixado no dia anterior. Silenciosamente, nós tiramos os tijolos e os colocamos arrumados na parede perto da porta de entrada. Depois, tiramos a tábua e a colocamos encostada na parede. Eu estava batendo na calça para tirar o pó quando aconteceu de novo o mesmo barulho que tínhamos ouvido 2 dias antes. A minha primeira impressão era que Larissa já tinha ouvido alguma coisa lá em cima, pois quando eu olhei para ela, ela já estava com o olhar fixo na entrada do sótão, bem acima de nós. Eu olhei na mesma direção que ela, mas não dava para ver nada na escuridão total, além da entrada do sótão. Dessa vez, foi Larissa que falou primeiro, e ela me perguntou se eu tinha ouvido aquilo também, mas ela ficou quieta após uma segunda batida, dessa vez mais forte que a primeira, quase que de uma forma violenta, tanto que derrubou um punhado grande de pó do teto. O horrível som abafado de algo sendo arrastado, que me arrepiou os pelos do corpo todo, veio logo em seguida, e a imagem que me veio à cabeça era a de alguém, ou alguma coisa, se arrastando pelo chão lá em cima, quase sobre as nossas cabeças, se aproximando da entrada do sótão. Dessa vez, não houve resistência nenhuma em sair correndo daquele lugar de uma vez por todas. Quase que imediatamente nós disparamos, tropeçando na escuridão, e em menos de 5 segundos passamos pela porta de entrada e estávamos no fresco ar matinal. Mas no fundo da nossa memória, instantes viram uma eternidade, e impressões podem virar uma forte lembrança que pode durar a vida toda. Pois enquanto passávamos pela porta da velha casa pela última vez, nós ouvimos a voz de novo, dessa vez mais perto, vinda do topo da escada, onde estávamos há apenas alguns segundos. Dessa vez, mais clara, áspera, mais sombria, nos chamando. E as exatas palavras dessa vez foram: Daniel, eu vi você. No tempo que levou para correr a metade da distância entre a velha casa e a casa dos avós de Larissa, uns 50 metros, eu consegui me controlar e diminuir o meu passo para um andar rápido, às vezes olhando sobre o meu ombro para a casa,
para me assegurar de que tudo estava bem, de que tudo estava calmo e não havia nada nos seguindo. Larissa tinha parado a uns 15 metros da porta da cozinha e estava examinando o gravador mais de perto. Estava desligado, ela falou. Parou na metade da fita, como se alguém tivesse desligado ele de propósito. Eu tentei convencê-la de que talvez as pilhas tinham acabado, mas ela simplesmente apertou o botão de rebobinar e o gravador voltou à vida. Demorou apenas alguns segundos para a fita voltar toda. E quando ela estava para apertar play, a porta da cozinha abriu e a avó dela estava de pé ali, de roupão. O que vocês dois estão fazendo acordados tão cedo? Zrenia, ela perguntou. Só estávamos nos despedindo dos cavalos. Larissa respondeu calmamente. E logo estávamos dentro da casa de novo, tomando o café da manhã. Logo que acabamos o café da manhã, colocamos as nossas malas no carro, nos despedimos e pegamos a estrada, o tempo inteiro observando a velha casa. Quando pegamos a estrada principal, Larissa tirou o pequeno gravador do bolso e tocou a fita. Eu achava que não ia ter nada nela, mas assim que nós andamos por cerca de uns 3 quilômetros, eu parei o carro no acostamento e desliguei o motor para poder ouvir melhor a gravação. O primeiro som que tinha na fita eram as próprias palavras de Larissa, só para matar a minha curiosidade. Então, o som da madeira estalando e o som dos nossos passos enquanto saíamos da casa. 5 minutos com a fita rodando e nada. Apenas silêncio, eventualmente interrompido pelo som da casa expandindo e contraindo sob sol. Mais 5 ou 6 minutos e o som de um caminhão passando pela estrada perto da casa. Então, mais silêncio. Quando a fita estava para chegar no ponto onde o gravador tinha sido desligado, eu ouvi algo. A primeira impressão que eu tive foi a de que parecia alguém respirando devagar e pesado. Eu estava abrindo a minha boca para falar para Larissa, parar a fita, voltar e tocar de novo que eu tinha ouvido algo. Quando percebi que o som estava ficando mais alto, pela cara que a Larissa estava fazendo, deu para notar que eu não estava ouvindo coisas. Ela também estava ouvindo. O que veio depois fez a minha espinha gelar. A respiração estava ficando mais alta e, apesar de não dar para ouvir o som de nada se movendo, deu a impressão de que algo estava chegando perto do microfone. Eu fiquei completamente assustado com o fato de que aquele mesmo gravador que Larissa segurava com as suas mãos, trêmulo agora, estava tão próximo, ou poderia ter até sido tocado, pelo que quer que fosse, que estava fazendo aquele barulho. A respiração sumiu de repente e se seguiram 10 segundos de silêncio. Não apareceu nem o som da madeira estalando e nem de nenhum carro na distância. Então, o canto começou. Era claramente a voz de uma mulher velha, provavelmente com uns 80 anos ou mais. Apesar de eu não conseguir entender as palavras, dava para perceber que era uma canção de ninar, talvez. Até hoje eu não sei, apesar de ter ouvido a fita uma centena de vezes desde então e ter amplificado o som de várias maneiras. É uma melodia que nem eu e nem Larissa conhecemos, nem ninguém que tenha ouvido a gravação. Mas, por causa da sua natureza duvidosa, se tornou um tópico interessante para uma conversa entre amigos que gostam do assunto. Mas não é aquela respiração horrível, ou a canção que aos poucos ia aumentando, sendo entoada por vozes misteriosas, que até hoje, anos depois da experiência, anos depois da velha casa ter finalmente sido demolida, anos depois
dos avós da Larissa, terem vendido a propriedade e mudado. Me assombram no escuro quando estou na cama prestes a dormir. São os últimos segundos da gravação que sempre serão lembrados por mim, onde quer que eu vá. E, para mim, vão sempre servir de prova que, por mais que a gente tente explicar e racionalizar o contrário, sempre haverá coisas nessa vida que estão além da fronteira da explicação racional. A voz que estava cantando parou de repente, como se tivesse se tocado de algo, e foi substituída por uma gargalhada seca, distorcida, uma coisa insana, enquanto um dedo invisível raspava pelo microfone e alcançava o botão apertando stop. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e assista a outros relatos no nosso perfil.